Olá, graça e paz. Eu quero fazer esse áudio com o tema Sinais de Restauração. Foi me pedido, a Miriam me pediu que gravasse e eu tive orando, porque a gente já falou tanto sobre isso e na verdade eu acredito que todos os dias você deve estar ouvindo conselhos falando sobre essa questão da restauração. E aí, cada um tem uma experiência, né? Eu acredito que cada líder, quando vai preparar uma resposta, tem o seu momento com Deus. E não foi diferente comigo. Eu fiquei esse tempo orando e falando com Deus para saber exatamente como orientar, como falar para você, para que você entenda que o que acontece, o que eu acredito. A restauração, ela na verdade é assim, ó, Deus leva a pessoa para o deserto, né? Você que está ouvindo esse áudio, você só está ouvindo esse áudio porque certamente você está passando por uma experiência de deserto, né? Sem o cônjuge, seja homem ou mulher. E logo que você vai para o deserto, você fica buscando sinais, você quer o tempo todo resposta, você quer saber como que eu sei que meu casamento começou a ser restaurado. Gente, eu acredito no seguinte, que o primeiro sinal de restauração é quando você tem a consciência de que você precisa de uma restauração pessoal. O primeiro sinal de restauração, porque assim, existem duas restaurações que você precisa amadurecer no deserto, que você precisa passar. É a restauração pessoal, emocional e a restauração espiritual. Elas acontecem meio junto. Mas para a gente conseguir entrar nessas questões, eu vou falar com você primeiro sobre a restauração pessoal, que ela vem através do desejo de conhecer a verdade da palavra de Deus, o que Deus pensa para você, o que Ele quer para você. Nessa fase de ansiedade e dor, o primeiro passo que você tem que dar, e isso tudo é em relação... porque assim, ó, você quer a restauração do seu casamento, mas a restauração do seu casamento, ela só vai acontecer se você passar por essas etapas. Essas duas restaurações, a restauração espiritual, pessoal, emocional, entendeu? Então, o primeiro passo é você buscar cura para você mesmo. É você reconhecer que, na verdade, você precisa ser curado emocionalmente, para saber, para conseguir olhar para tudo que está acontecendo, saber exatamente aonde errou, aonde falhou, né? O mais fácil e o que sempre acontece é encontrarmos um culpado, é ficar olhando na direção do parceiro, sentindo tudo de ruim, dor, mágoa, decepção, abandono, injustiça e etc. E na maioria das vezes você tem razão. A tua experiência foi ruim, né? Houve traição, você foi trocado por alguém. Porém, você ficar sentindo tudo isso, você ficar chorando, sentada, prostrada, ficar remoendo, repetindo a mesma história triste várias vezes por dia, não resolve e não muda nada. Vamos buscar uma solução juntas. Eu quero ajudar vocês para que vocês consigam realmente conseguir mudar. Em nome de Jesus, eu creio. Porque assim, tudo começa com você.
Você tá entendendo? Você precisa olhar para dentro de você, sabe? Vocês sabem assim que eu tenho lido a palavra do Senhor e eu tenho gravado alguns textos falando lendo sobre Adão, analisando essa questão do pecado, e a gente percebe que lá no Jardim do Éden, quando houve ali o primeiro pecado, a primeira desobediência, a primeira decepção, a primeira frustração, o que aconteceu? Quando Deus vem e pergunta para Adão o que foi que aconteceu, Adão, você sabe qual que é a primeira estratégia do homem? É não assumir a sua parcela de culpa naquilo que aconteceu de errado. Então, a nossa restauração, ela vai iniciar quando nós conseguimos estar sozinhos com a gente mesmo, porque assim, o desespero do deserto é estar sozinho. É olhar e ver que o marido não está em casa, que a esposa não está em casa, que você está sozinho, mas você precisa ficar sozinha com você mesmo, olhar para dentro de você e desejar ser curado. É desejar a cura. Porque quando ainda tem a OM, né? Ou OM é outra mulher. Quando tem um amante, né? Quando tem uma traição, o que acontece? Você precisa de cura. Você precisa de restauração. Você precisa de cura na autoestima. Você precisa descobrir aonde você se perdeu como mulher, como homem. Porque se teve um espaço para entrar uma outra pessoa, isso só significa que em algum lugar você deixou de agir como mulher. No seu sentido original, você deixou de olhar para você mesma, esquecendo quem você é. Sabe? Então, o grande problema é com você mesmo. E este é um enorme problema quando focamos demais na outra pessoa, deixamos de ser nós mesmos e passamos a viver em função do outro, tirando Deus do centro e colocando o cônjuge no lugar de Deus. Sabe como eu disse para você assim, que se teve lugar para uma outra pessoa é porque em algum lugar você se perdeu, e a maioria das vezes o que acontece quando você se perde é que você foca demais no cônjuge. Você entendeu? Aí essa pessoa passa a ser o centro de tudo. Deus, ele sai, ou talvez eu esteja falando com pessoas que estão conhecendo Jesus agora, que estão no deserto, que, né, procurando no canal, encontraram e estão tendo uma experiência com Deus agora no deserto, mas o que acontece? É que você descobre que existe um lugar dentro de nós, do homem e da mulher, que só Deus pode ocupar esse lugar. Quando nós colocamos um ser humano neste lugar, as coisas começam a se perder, não dá certo. É tão maligno que a pessoa que está em foco, ela vai gostar a princípio, porque é dado para ela um certo poder. Você vai pentear. Não, gente, para pensar. Isso é real. Eu conheci histórias de pessoas que não penteavam o cabelo. Por que você não penteia o cabelo? Ah, por que você não faz um rabinho no teu cabelo? Ai, não, o fulano não gosta. Então você pensa, a mulher para prender o cabelo, ela ia perguntar, ou o que acontece? É tão maligno que o homem, quando ele foi dado para ele esse poder, ele começa a opinar em coisas que na verdade ele nem acha que, sabe, tipo assim, a impressão que dá é que o inimigo começa a usar a pessoa para ela deixar outra pessoa feia, para ela deixar outra pessoa bem esquisita, para ela ter um motivo, uma desculpa de arrumar outro. Porque ela começa a dizer que se a pessoa pente o cabelo daquele jeito fica feio, que se a pessoa usar determinada roupa fica feio, que você não vai fazer isso, que você não vai fazer aquilo. É tão maligno que a pessoa ela começa a gostar desse poder e ela vai deixando a outra pessoa feia, porque ela começa a criticar tudo, começa a dizer teu cabelo é feio, entendeu? O que acontece nesse momento?
perde a graça. E não demora muito para essa pessoa começar a ver graça e se sentir atraído por alguém lá fora. Alguém que é ousada, que mesmo estando num lugar que o diabo cega a pessoa para ela não perceber que não é uma pessoa certa, porque ela está flertando com alguém que é casado, né? Mas é alguém que tem personalidade, entendeu? É alguém que manda e desmanda, entendeu? E aí, essa atitude dessa pessoa, que tudo o outro vem perguntar para ele, cansa. Ela cansa de decidir tudo e ela começa a desejar uma pessoa autêntica. Mas você entendeu como que era um emaranhado? A pessoa não percebe o que está acontecendo. Estar longe de Deus é isso que acontece. Você deixa de ser original, você deixa de ser você mesma para agradar ao outro, e o outro parece que influenciado por um espírito maligno faz de você uma pessoa feia, começa a oprimir você para que daí ele venha ter uma justificativa para ter encontrado lá fora uma mulher que daí a pessoa diz assim: ah, mas a minha mulher não se arrumava mais, a minha mulher não tinha mais desejo por mim, porque a minha... Entendeu? A pessoa começa a justificar. Tudo isso é ausência de Deus. Então, mais rápido do que nunca, você precisa resgatar a sua identidade, se lembrar quem você é, principalmente em relação ao amor próprio. Eu falo isso para vocês, gente, porque já aconteceu de aconselhar mulheres que elas estavam tão deprimidas, tão para baixo, dela... Sabe, quanto tempo fazia que não fazia um corte de cabelo, porque daí assim ela era totalmente oprimida, mas é porque ela deu o poder para outra pessoa. E acontece muito no meio cristão, por causa da religiosidade, dependendo da igreja que a pessoa vai, tudo isso ajuda, entendeu? Começa com uma confusão de emoção e sentimento e domínio, e Deus sai do lugar que era dele, e aí a pessoa se perde. Você só vai conseguir essa mudança quando você tirar os olhos do cônjuge. Tá doído, né? É recente, você quer ou você talvez já está há algum tempo no deserto, talvez você esteja ansiosa por querer saber os sinais da restauração. Prova de que você não está curada é que você ainda está olhando e esperando, né? Isso ansiosamente ainda está errado, porque você precisa tirar os olhos disso, das circunstâncias, do cônjuge, sabe? Não ficar dizendo assim: ah, pastora, mas ele está lá vivendo a vida dele, ele está feliz, fica postando. Então é sinal que você, ao invés de estar orando, jejuando, cuidando de você, procurando ser uma pessoa melhor, você ainda está como um radar, seguindo ele nas redes sociais, querendo saber o que ele está comendo, onde que ele está indo, o que ele está fazendo. Está errado. Não vai ter restauração enquanto você estiver fazendo do jeito errado. Tem que mudar a direção. Iniciando, você precisa iniciar um exercício consciente de mudança de atitude, mudança de hábito. E eu já vou te avisar que nessa fase, sabe quem que é seu pior inimigo? Será você mesmo. A sua mente e as suas emoções o tempo todo. Eu quero sugerir que todos os dias você declare em alta voz palavras que te façam lembrar quem você é e o que você pode. Então, eu escrevi aqui bem pequenininho, mas é uma sugestão, tá bom? A pastora não está fazendo isso na intenção de que isso vire uma reza. Não, você pode... O Espírito Santo vai te dar criatividade para você fazer uma declaração que você vai fazer todo dia. Porque assim, ó, você vai ter que guerrear contra a sua mente e as suas emoções todos os dias. Então, o primeiro passo é você já acordar e fazer uma declaração. Eu escrevi aqui um exemplo assim, ó. Palavras que você precisa declarar e acreditar todos os dias. E quantas vezes no dia for necessário, repita essas palavras. Tá bom? Diz assim, ó. Eu fui planejada por Deus. Se é homem, coloca no masculino, lógico.
Ele me ama. Ele me resgatou da escravidão do pecado. Eu sou livre. Nele posso todas as coisas. Eu vou vencer em nome de Jesus. Com a minha boca, quero todo dia declarar: sou dependente de Jesus e só preciso dele para vencer. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço. Viu? Isso é um exemplo. Você pode fazer uma declaração maior e fazer essa declaração todos os dias. Eu quero ler com você um texto da palavra do Senhor que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, do 4 ao 8. E eu quero sugerir para você essa leitura da palavra de Deus e essa meditação para que você consiga fazer isso. Lembrando da palavra de Deus. A Bíblia, ela é toda cheia de conselho, de estratégias, coisas que você vai fazer para se fortalecer, sabe? Você tá querendo que a pastora te dê uma fórmula mágica. Ai, pastora, fala para mim o que eu faço de hoje para amanhã que o meu marido vai olhar e vai ficar apaixonado. Não existe uma boa cumba, sabe? Que lá no mundo, lá fora, eles vão e fazem a macumba. Não tem uma boa cumba. Não existe uma fórmula mágica que eu vou ensinar para você que você vai dormir, vai acordar e o teu marido vai estar na tua porta. O que aconteceu? Você tomou um caminho errado. E isso foi dia a dia se estendendo. Você não percebeu, mas você foi se afastando de Deus. Agora você precisa pegar o caminho de volta, fazer o caminho de volta. Não tem pular etapa com Jesus. Inclusive, todas as pessoas que estiverem me ouvindo e que dizer assim, quer saber, isso daí é balela, eu não vou fazer, pode ir. Tchau, vai com Deus. Vamos marcar o dia em que você vai voltar e você vai dizer, eu preciso ouvir aquele áudio de novo. Porque não existe fórmula mágica, é um exercício diário que você precisa fazer de leitura da palavra. Você precisa obedecer os conselhos que você ouve se você quer transformação. Mas a transformação começa em você. Filipenses 4, do 4 ao 8, é a coisa mais gostosa. É um conselho, é algo que Paulo está escrevendo ao povo, à igreja de Filipos, e ele está dizendo assim, gente, escutem isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Aonde que está a tua alegria? Você tem que estar olhando para o teu casamento agora? Você tem que estar meditando na sua história? Não, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete, ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio, conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. Aonde que está o Senhor? Perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Conhecidas diante de quem? Do Facebook? No status do WhatsApp? No Instagram? Não. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Oração e súplica não é a mesma coisa, pastora? Oração pode até ser algo que você foi instruído a fazer. Ore, e você vai lá e ora. A súplica, ela requer um tempo mais. O nível de súplica é quando você tira tempo. E é como se a súplica fosse um nível mais profundo da sua oração. Com ações de graça. Quer dizer, eu tenho que ter uma vida de oração e súplica com ações de graça, ações, atitude de graça, de gratidão. O que nós temos feito para demonstrar a Deus com as nossas ações de graça? Nós levantamos da oração e o que a nossa boca tem falado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente.
em Cristo Jesus. Quando a gente começa a obedecer e entender a palavra de Deus, o que que acontece? Lembra que eu falei que você é o seu maior inimigo? Então, se você pegar Filipenses 4, aqui, começar a meditar e obedecer, você vai estar com o seu coração, que é a sua emoção, e a batalha na sua mente vai estar aonde? Em Cristo Jesus. Você estará guardado quando você obedecer a palavra de Deus. E Paulo continua, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então aqui está uma receita de uma batalha, de um exercício que você vai fazer para você conseguir colocar em prática para sair desse lugar onde você encontra de ansiedade, de dor, de revolta, de ansiedade por querer logo olhar e ver os sinais da restauração. Tua alegria precisa sempre estar aonde? No Senhor. Que você possa estar orando diante de Deus, não estar ansiosa de coisa alguma, estar antes orando no seu quarto, clamando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é que vai guardar o coração e a mente. E aí você tem uma listinha. É verdadeiro isso que eu estou pensando? Será que eu não estou dando ouvido para burburinho, para fofoca, para diz que me diz que? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude nisso? Tem algum louvor nisso? Então eu não quero para mim. Eu vou manter o meu pensamento nessa lista aqui. Gente, é prática. Não existe fórmula mágica. Eu vou fazer um outro áudio agora com a segunda parte dessa palavra, os sinais de restauração. Tá bom? Vamos para o segundo áudio.